Olá a todos. Iremos tratar acerca da parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registrada nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos de pessoas diferentes. Jesus falou sobre 6 qualidades de pessoas que aceitam Jesus. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira do mar. Ele entrou no barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano, como o trabalho, a riqueza e a falta de conhecimento da palavra de Deus, das pessoas que ouvem sua palavra. A figura do semeador que saiu a semear realmente é uma forma bastante espiritual. O semeador semeou as sementes com a própria mão. Inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essa trilha não era alcançada pelo arado, e os agricultores utilizavam-nas para percorrer a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente servia de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíram nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada da terra, mas pela falta de raízes acabava definhando no sol. Falta de raiz significa falta da palavra de Deus. Por vezes, alguns espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. Quais são as terras que não nasce semente? Ao pé do caminho, em meio às pedras, entre espinhos. Então, a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração das pessoas que se convertem ao cristianismo. A semente ao pé do caminho, as aves comeram as sementes que caíram. As aves representam o maligno ou o diabo. Então, o maligno representa as pessoas más, que não querem ver um cristão prosperar na vida espiritual, nem na vida material, a inveja. As sementes que caem em meio às pedras cresceu, repondo o sol, queimou, porque não tinha raiz. Então, a raiz é a palavra de Deus. O sol, a angústia ou a perseguição. Pois a angústia e a perseguição, por causa da palavra de Deus, então essa pessoa não estava preparada na palavra de Deus, deixou de servir a Deus. A semente acabou caindo entre espinhos. Entre espinhos, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam. Aqui essa pessoa deixou de buscar mais a Deus e buscou mais os seus próprios interesses. Como a prosperidade, não é que o crente não possa,
Porém, ele deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Portanto, essa foi uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente seu significado. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram, as sementes que caíram. Você já imaginou um homem plantando e algumas sementes caindo e as aves comendo? Pois foi isso que aconteceu. As aves são os mensageiros do diabo. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinham raízes. Então, dá para perceber que uma planta que não tem raiz, o sol queima, porque não tem como ela infiltrar água em si mesmo, então seca. O sol, a angústia ou a perseguição. Outra parte das sementes acabaram caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Essa planta ficou entre espinhos, que o matou. Entre espinhos, as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvido para ouvir, ouça. O próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola do semeador. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata as aves, o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O coração é um caminho à beira do caminho, porque não entrou a palavra no coração. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, o sol, por causa da palavra, logo se escandaliza. Solo rochoso, coração de pedra, que não entra a palavra, ele não tem raiz em si mesmo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O que foi semeado entre espinhos crê na palavra e ouve, mas a fascinação pela riqueza tira o tempo de buscar a palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Uma das pessoas produz a 100, porque estudou a Bíblia.
orou, jejuou, buscou bastante conhecimento da palavra de Deus. Uma das pessoas produz a 60. Da mesma forma, fez uma busca pela palavra de Deus, não tanto como o primeiro. Uma das pessoas produz a 30 por um. O que produz 30 teve mais dificuldade, pois só produziu 30, portanto, ele também agradou a Deus. Então, o semeador é Jesus e a semente é a palavra de Deus. A terra é o coração das pessoas que se convertem ao cristianismo.